A produção conseguiu esse contato. Vou pedir um minuto para o Murilo para a gente ouvir o pré-candidato Ronaldo Caiado aqui sobre esses números, sobre essa situação. Já dou as boas-vindas ao senhor, ao Jornal Gente. Nós estamos ao vivo na Rádio Bandeirantes, em todas as emissoras afiliadas pelo Brasil, também pelo Band News TV e nos nossos aplicativos na internet. O principal deles é o Band Play. O senhor quer ser candidato à presidência da República? Bom dia. Bom dia ao Pedro, a Thaís, Cláudio, Humberto, a Sônia, a todos que nos acompanham aí pela Rádio Bandeirantes e também a Band News. Olha, é lógico que eu tenho me colocado como pré-candidato sempre com a humildade de saber se terei a condição de chegar dentro deste primeiro momento, que é a busca de uma estrutura partidária, que é fundamental. Ninguém se lança candidato sem ter uma estrutura partidária que tenha musculatura política para poder amanhã levar adiante o seu projeto. Então, sim, estou como pré-candidato do PSD agora, já que todos entenderam, digo, Semineto, Rueda, meus amigos, que eu não tinha esse espaço dentro do União Brasil. O que me fez, você sabe, com muito sentimento, um partido que venho desde minha origem na política, o PFL, Democratas, União Brasil, e agora tendo que tomar essa decisão para colocar meu nome num debate onde tem mais dois outros grandes colegas, governadores, muito bem avaliados também, que é o Ratinho e o Eduardo Leite. Mas essa é minha pretensão, sim, ser candidato a presidente da República. Eu acho que é o momento mais importante do país, que é nós sabermos o que será o Brasil nos próximos 20, 30 anos. Essa eleição, ela será o grande divisor de águas. Mais um governo do PT é realmente o colapso definitivo desse país, sem perspectivas nenhuma de crescimento e cada vez mais avançando esse quadro de desordem do ponto de vista institucional, um avanço da corrupção e um avanço da criminalidade em proporções jamais vistas. Ou seja, o que se tem progredido no governo Lula é exatamente as facções criminosas, não é? As facções criminosas, o crime organizado, é o que está expandindo e está ocupando hoje a sociedade brasileira diante de um governo totalmente complacente e conivente com essas estruturas. Aproveitando o gancho, governador, a segurança sempre foi um mote do senhor. Mas Goiás tem uma realidade, os outros estados do Brasil também. Como é que o senhor pretende, em termos de proposta, transformar isso em segurança nacional, assim, em todo o Brasil? Primeiro, você ter autoridade moral, primeiro. Certo? Você não pode estar vinculado à bandidagem, você não pode estar vinculado à corrupção. Então, a grande discussão dessa eleição vai ser o quadro moral. Certo? Você, para governar, você tem que dar exemplo. Você governa pelo exemplo de vida. Nesta hora, eu sou o comandante em chefe das forças de segurança. Então, como presidente, eu saberei buscar todos os governadores, saberei fazer aquilo que fiz em Goiás, ou seja, um controle rígido das penitenciárias. Aí está o primeiro ponto. Quando você tem o que se tem aqui em Goiás, não tem visita íntima para faccionado, existe aqui uma plena escuta ambiental, aqueles faccionados que recebem visitas de advogados são gravadas, as pessoas têm ali a condição de recuperação com as oficinas que são ofertadas, mas a penitenciária passa a ser um isolamento pleno da pessoa. A pessoa não vai ficar com a segurança do governo dentro da penitenciária mandando matar as pessoas do lado de fora. É isso que se tem hoje no Brasil. Quando você tem o controle definitivo, você tem uma queda substantiva da criminalidade. A partir daí, inteligência. Eu formei mais de 1.000 homens na inteligência. Batalhões especializados.
infraestrutura e batalhões especializados em banco, assalto a banco, fronteira, droga, carga, semoventes, enfim. Tudo isso dentro de uma estrutura e que o que é importante, que eu quero acrescentar a tudo isso. O que a segurança provocou em Goiás? Primeiro, eu sou o primeiro lugar na educação no Brasil. A partir daí eu tive condições de ter equilíbrio fiscal. A partir daí eu tive condições de fazer a saúde no interior todo do estado de Goiás. A partir daí eu tive uma migração de empresários para o Brasil. Aqui em Goiás só quebrou a indústria de carro blindado. Ou seja, passou a ser um ambiente que as pessoas vivem com a família em paz, andam com o celular na rua, andam em qualquer lugar do estado. Isto é fundamental para você crescer os outros setores. Mas você vai me permitir mais 30 segundos. Quando eu recebi o estado, e eu quero a atenção de todos, eu tinha 1.073 jovens no socioeducativo, ou seja, jovens na criminalidade, julgados e condenados. 1.073. Vou entregar ao governo hoje com 198 jovens no socioeducativo. Vocês prestem atenção. O que está acontecendo no Brasil hoje é uma deterioração completa dessa nova geração. Uma situação onde o Oruan, o MC Pose, esses faccionados são líderes. Você induz a sociedade, aos jovens, a caminharem para o crime. É só ali que tem expectativa de vencer na vida. Então, hoje, não adianta esse sistema atual, que isso é enxugar gelo. Nós estamos ampliando as pessoas hoje, e está aí um estudo feito por uma universidade de Cambridge, mostrando que o Brasil tem quase 60 milhões sob o comando do narcotráfico. É uma realidade hoje que precisa ser escancarada para o Brasil e não pode ser nessa maneira com que o Lula fala de uma maneira debochada, né? Onde o faccionado é vítima ali do consumidor ou do usuário de drogas. Então, este é o debate nacional. A partir daí, você cresce toda a condição de educação, de qualidade de vida, de nível de educação. Você vê agora, né, o Lula tirando aí quase R$1 bilhão da educação na idade certa para transferir aí para o pé de meia. Você tira um dinheiro daquilo que é estruturante para a criança aprender a ler, escrever e interpretar no seu segundo ano do ensino fundamental. E, de repente, tira-se quase R$1 bilhão para transferir para um programa que tem muito mais o interesse populista de uma campanha eleitoral e impedindo a criança de poder ter ali uma capacidade de ser competitiva no futuro. E nós sabemos aí que a quantidade de jovens que são analfabetos funcionais, não tendo qualidade de educação. É isto que o Brasil precisa, é isso aí. Ter um presidente com estatura moral para sentar aquela cadeira. Governador, muito bom dia, bem-vindo aqui mais uma vez. A gente estava divulgando agora há instantes, né, o resultado da última pesquisa, da mais recente pesquisa, do Paraná Pesquisa, levantamento nacional, mostrando que Lula tem uma vantagem ali de a volta de 6 pontos percentuais para o primeiro dos pré-candidatos de direita, conservadores, a presidente da República. A diferença que é bastante reduzida já, não é? E a soma das intenções de voto dos demais candidatos de direita, conservadores, vai a, grosso modo, 16 pontos percentuais. Portanto, mais do que o suficiente para um candidato único, né, um candidato com apoio dos demais, vença o atual presidente já em primeiro turno, por exemplo. Por que é que a direita não dá sinais de que está caminhando nessa direção? Ou seja, de consolidar um candidato único já no primeiro turno? Bom, Cláudio Alberto, e ao mesmo tempo cumprimentar aí o Murilo, eu realmente não vi, não escutei os dados que ele estava aí mostrando, mas também não saberia aí avaliar a sua
sua pergunta em termos dessa pesquisa que o Murilo está apresentando neste momento. Mas vamos lá. O que nós sabemos, Cláudio Humberto, e aí você é um jornalista experiente que acompanha, você sabe muito bem o que é um processo eleitoral com o PT no comando do país. Então não vamos desenhar o cenário de hoje como sendo o cenário do 4 de outubro. Tá? Você tem que imaginar que você entra para enfrentar uma máquina que não tem limite, uma máquina que é despudorada totalmente em usar o dinheiro público de forma irresponsável, levar o endividamento do país a proporções inimagináveis, de ter um 2027 que todos nós que estamos na política e todos os empresários e investidores sabem que o endividamento do Brasil hoje está ultrapassando a 94% da dívida PIB. A cada momento, tá certo, ele vai fazer um jogo mais ainda truculento contra todos que se colocarem contra ele nesse processo. E como tal, Cláudio, o que nós vimos no Chile é uma lição para todos nós. Nós temos que aprender, certo? É o que eu sempre disse. Gente, um candidato enfrentando o Lula por mais 8 meses até chegar o 4 de outubro, você já imaginou o que esse homem vai destruir e fazer de fake news, de retaliações? Eu, como pré-candidato, ele já cortou 1 bilhão e 200 milhões de repasse para a saúde, para Goiás. Veja bem, eu sou um pré-candidato, não sou nem um candidato ainda. O corte para Goiás na saúde foi de 1 bilhão e 200 milhões. Já entrei no Supremo e não tive resposta até agora. Então, você vê que o nível de retaliação é algo que você sabe que é um garroteamento que não existe nos nossos governos. Eu não discrimino meus prefeitos que se elegeram pelo PT ou por siglas contrárias a mim. Ele não tem essa prática republicana. Então, quando você vê um governo como esse, vivendo esse nível de criminalidade no país, convivendo com ela, você acha que ele vai ter regras republicanas para entrar num processo de 2026? Aqui é questão de vida ou morte para eles. É ganhar a eleição a qualquer custo. Então, quando você tem um único candidato, ele tem que chegar até dia 4 de outubro. Quando você tem, e já temos hoje, 3 pré-candidatos, um do PSD, o Zema e o Flávio Bolsonaro, as chances nossas ampliam. Como você vê o que o Chile fez. O Chile ganhou no segundo turno. Essa tese que você ganha eleição para presidente da República no primeiro turno no Brasil, isso é história da carochinha, certo? Isso não acontece. Todos nós sabemos que a eleição no Brasil se decide no segundo turno por um percentual pequeno, mas que dará essa diferença ao candidato da centro-direita por esse número de 3, ou podendo aí amanhã ter o 4º candidato, não sei, tá certo? Para que num primeiro turno haja uma ampliação do enfrentamento ao PT, e não uma restrição dando ao PT o que é que ele quer. O PT quer um candidato só. O sonho do PT é ter um candidato só para disputar com ele no primeiro turno, porque só tem chance de ganhar no primeiro turno. No segundo ele está derrotado. Então, essa não é possível que nós, com a experiência política que nós temos, tá certo? Nós vamos caminhar fazendo o jogo do Lula. Então, a candidatura única é, sem dúvida nenhuma, aí o sentimento de que o Lula está trabalhando muito, né? E aí nós temos que cuidar dos quintas colunas, né? A quinta coluna é perigosa no processo de uma eleição, principalmente a gente estando fora do governo. E aí você sabe que nós temos que trabalhar para buscar pessoas que tenham coragem de falar a verdade e enfrentar e derrotar esse governo do PT que já estão aí no poder há 20 anos e querendo mais um mandato. E deixa eu agradecer ao governador Ronaldo Caiado, governador de Goiás,
saiu do União Brasil, se filiou ao PSD de Gilberto Kassab e agora vai tentar viabilizar sua candidatura à presidência da República. Governador, muito obrigada, hein? Mais uma vez por falar aqui conosco. Até uma próxima no Jornal Gente. Muito obrigado aí participar aí do Jornal Gente. E um abraço aí toda a Bandeirantes e também da Band News. Um abraço. Um abraço. Obrigada ao senhor. Um abraço.